Patrocínio BTG Pactual. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. Você já pensou em construir uma casinha para viver com a renda do aluguel? Conhece alguém que construiu uns kitnets e tá tirando uma graninha legal com os inquilinos? Para fazer a mesma coisa, você vai precisar de uma grana considerável. Afinal, não é barato construir, nem mesmo comprar um imóvel. Mas no mundo dos investimentos tem uma aplicação chamada Fundo Imobiliário que também proporciona viver de renda do aluguel, mas com investimento muito menor. Em média custa só R$100. Eu sou Yolanda Fordeloni, jornalista e economista. Eu sou o César Esperandio, também economista, e nós somos especialistas em finanças e investimentos. Mas a gente não vai estar sozinho. Nessa quarta conversa a gente recebe o Leandro Cabral. Vamos ver o que ele tem para falar? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação, o convite que foi aceito generosamente pelo Leandro Cabral, que fala muito de investimentos em renda variável. Leandro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço e adoro falar sobre investimentos, né, ações, fundos imobiliários, liberdade financeira, então é sempre um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão importante aí para o brasileiro. Leandro, eu gosto muito de falar de investimentos, é um assunto que eu sou apaixonado, e hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, que é uma das possibilidades de investimentos, quem está mirando no recebimento de dividendos para viver de renda. No caso das ações, eu costumo definir, a maneira que eu mais gosto, que o cara, na hora que ele compra uma ação, ele precisa ter uma visão de sócio, porque ele está comprando de fato um micro pedacinho na sociedade de uma empresa. Nos fundos imobiliários eu acho que a lógica não é tão diferente. Como que você gosta de definir, para quem segue você lá no 500 Pratas, o que são os fundos imobiliários? Eu acho que é por aí mesmo, como você falou, você acaba se tornando sócio, né, comprando um pedacinho do negócio. O que eu vejo que é um pouco diferente das ações, porque é o processo de formação, né? Porque uma empresa, alguém cria essa empresa, alguém funda o negócio lá, daí vai desenvolvendo, chega um momento que ela está grande, ao ponto de querer vender uma parte para o mercado. Então ela abre capital e vai para a Bolsa de Valores e eu posso me tornar sócio daquele negócio. Mas aí eu compro 10, 20, 30% daquela... O mercado compra, né? 10, 20, 30% daquela empresa e o resto continua na mão de um sócio majoritário ali. Já os fundos imobiliários é diferente, porque ele nasce do interesse dos cotistas, né? Porque um gestor, ele apresenta uma ideia de um nascimento de um fundo imobiliário, um prospecto ali, e ele apresenta aquilo para possíveis investidores. Se os investidores acharem interessantes, eles colocam dinheiro na mesa, né, para fazer aquela operação. O gestor, ele reúne toda essa grana aí e compra os imóveis. E depois, com os imóveis na mão, né, coloca o inquilino lá dentro. Então, o gestor fica cuidando de todo esse processo aí, recebendo a grana dos inquilinos e repassando para os cotistas que entraram nessa operação. E o interessante é que eu não consigo entrar num fundo imobiliário somente nesse processo inicial. Isso que eu acabei de falar aqui é o nascimento de um fundo imobiliário, né? Mas depois que ele já nasceu, ele é negociado no mercado secundário. Então, todos os dias, enquanto a Bolsa de Valores está aberto, pregão de negociação, eu consigo comprar e vender as minhas cotas, né? E são valores baixos ali, mas é basicamente isso aí, tá? Eu compro um pedacinho de um conjunto, de um portfólio de imóveis que eu não teria dinheiro para comprar sozinho aquilo ali. Então eu participo de toda uma sociedade de cotistas ali e compro a minha parte. Muito legal, gostei dessa interpretação que faz todo sentido de que no final das contas o acionista, o sócio majoritário são os próprios cotistas. É claro que respeita aí quantas cotas cada indivíduo tem, mas é uma definição bem legal, achei interessante e colabora muito com o entendimento do que são fundos imobiliários. Só concluindo, eu acho até legal assim esse formato dos fundos imobiliários, porque ele acaba dando uma proteção a mais. Porque quando a gente investe em ações, por exemplo, a gente tem que ficar atento a qual é o percentual que está na mão do pequeno investidor. Tem empresas que ela só tem 5% de capital aberto. Então veja que uma pessoa, que é o sócio majoritário, detém 95% de participação, ele faz o que ele quiser, não precisa consultar os pequenos investidores. Já nos fundos imobiliários, 100% do patrimônio está na mão do pequeno investidor. Então todas as decisões importantes que acontecem nos fundos imobiliários
tem que abrir lá, né, o edital, a assembleia, para que os cotistas votem se são a favor ou não. É mais ou menos como um condomínio. Pô, muito interessante. Normalmente a gente já está numa era muito digitalizada de calls, etc. E essas convenções, essas reuniões em que se tomam essas decisões, tipicamente são digitais. E nessa linha, quais são os principais direitos e obrigações de um investidor em fundo imobiliário? Bom, a questão dos direitos e obrigações não é exatamente como se você fosse dono de um imóvel, né? E aí existem umas questões da legislação do fundo, que daí é uma parte um pouco mais aprofundada, que vale a pena você analisar. Então, por exemplo, tem alguns fundos que se ele acaba fazendo algum tipo de dívida, levando algum tipo de calote, ele fica no negativo, os cotistas têm que entrar com dinheiro para botar esse fundo no 0 a 0, né, para conseguir fechar as portas ali. Já outros tipos de fundos, que são considerados bem mais seguros aí, não tem essa questão aí, tá? Então, o compromisso está lá na gestão do fundo, no administrador do fundo, em manter ele rodando. E se acontece algum problema de ficar no negativo com alguma dívida, o investidor não precisa pagar por isso, tá? E aí, um direito que é do investidor, que é muito interessante, que é a parte principal do fundo imobiliário, eu diria, é o direito no recebimento dos proventos, né? Porque como eu vinha falando aqui, o fundo imobiliário, ele tem um conjunto de imóveis. Lá dentro desse conjunto de imóveis tem os inquilinos que estão pagando aluguel. Obrigatoriamente, o gestor do fundo imobiliário, ele tem que repassar do que sobra dessa grana que ele recebe dos inquilinos, pelo menos 95% para o cotista. Então, a partir do momento que eu compro uma cota hoje, ou algumas cotas de um fundo imobiliário, que ele tem inquilinos que estão pagando aluguéis todos os meses lá, eu tenho a certeza de que no próximo mês eu já vou começar a receber o meu percentual referente às cotas que eu comprei. Legal, Leandro. E você já entrou aí no assunto que a gente ia falar agora, que são os dividendos, né? Todo mundo que investe em fundo imobiliário acaba olhando para isso também, né? Qual que vai ser o retorno desse fundo mês após mês. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor no seguinte sentido. O gestor é obrigado a distribuir esse recebimento do aluguel, né, para os cotistas. Qual que é o período? Porque eu sei que a maioria dos fundos acaba distribuindo mensalmente, mas não é bem assim que está na regra, né? E outra questão é qual que é a origem desse dividendo? Qual que é a origem desse lucro? Porque você mencionou aluguel, mas eu sei que tem outras coisas que podem gerar dividendos aí dentro de um fundo imobiliário. Exatamente. Essa questão dos proventos aí, como eu falei, o fundo imobiliário ele precisa pelo menos 95% ali do lucro caixa, a gente já entra numa questão contábil aqui, ele tem que distribuir para os cotistas, só que não necessariamente ele precisa distribuir mensalmente, né? A legislação diz que a cada 6 meses, pelo menos, ele tem que fazer essa distribuição. Porém, o que acontece? No Brasil, culturalmente, o investidor de imóvel está acostumado a receber todos os meses. Você compra uma kitnet, você compra um apartamento, uma casa para alugar, todos os meses você quer receber o aluguel que vem lá do inquilino, né? Então, o brasileiro está muito acostumado com isso. A gente não tem o hábito de receber a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, o que os gestores de fundos fazem? Eles vão pegando esse dinheiro que vai entrando aí dos inquilinos, né? Quando eu falo de um fundo que tem inquilinos, já vou falar da diferença. Eles vão fazendo uma distribuição mensalmente para que chegue lá no final de 6 meses, eles estejam ali mais ou menos equilibrado com o valor que o fundo realmente conseguiu receber ali nesses 6 meses. E no final de cada 6 meses o fundo faz um ajuste, né? Se ele pagou um pouquinho mais do que deveria, no 6º mês vem um pouquinho mais baixo. Ou se ele pagou menos do que deveria, naquele 6º mês ele vem um pouquinho acima. Então, quando a gente olha um gráfico de proventos pagos e dividendos pagos pelos fundos imobiliários, a gente sempre vê que junho e dezembro ele dá um pico, ou para cima ou para baixo ali, né? Porque é o ajuste que é feito. Então, obrigatoriamente, um fundo tem que pagar a cada 6 meses, tá? Só que, como de costume, e todos os fundos imobiliários acabaram adotando isso no Brasil, todos os meses eles pagam, tá? E eu falo muito assim que os proventos vêm do aluguel dos inquilinos porque é mais fácil de o brasileiro entender, porque eu acho que é uma forma de você
é uma segunda forma de você investir em imóveis, né? E a gente está muito acostumado a investir em imóveis, botar um inquilino lá dentro e ter o aluguel vindo desses inquilinos. Mesmo que você não faça isso, você conhece alguém que faz isso, já conhece alguém que faz esse tipo de investimento, né? Então, quando eu vou para fundos imobiliários, eu tenho essas opções e é a forma mais fácil de comparar. Eu também tenho um grande imóvel lá, com um grande inquilino, pagando aluguel todos os meses. Porém, os fundos imobiliários, eles podem montar uma carteira não só de imóveis, mas qualquer outro ativo financeiro que esteja relacionado com o setor imobiliário. Por exemplo, dívidas. Então, eu tenho fundos imobiliários que eles compram dívida imobiliária e os pagamentos que eles recebem da parcela dessa dívida é que vai sendo passado para os cotistas. Qualquer lucro que for apurado ali dentro do fundo, independentemente de onde que ele está investindo, se é no imóvel ou em outro ativo, às vezes até com a venda, né, do imóvel, esse lucro vai ser distribuído. Exatamente. Todo o lucro ali ele vai ser distribuído. E o fundo ele tem essa liberdade para explorar o segmento imobiliário de várias formas, né? Então, por exemplo, eu posso ter um fundo imobiliário que ele foca em desenvolvimento, ele constrói prédios e depois ele vende esses prédios e distribui o lucro para o acionista, né? Tem fundos que investem em dívidas de loteamento, quando você vê assim, esses loteamentos grandes ali, né? Que depois o pessoal vai comprando lotezinho, cada um compra o seu terreno, as pessoas ficam pagando, às vezes parcelado para o loteador, só que quem compra essa dívida das pessoas é o fundo imobiliário. Então, são várias formas de explorar ali, né? Ou o fundo ele pode comprar um imóvel hoje, vender mais caro amanhã, a diferença ali da compra e da venda vira lucro, esse lucro ele tem que distribuir para o acionista, para o cotista, né? Enfim, são N formas aqui que um fundo imobiliário tem. O gestor tem ali de negociar dentro do mercado financeiro, desde que ele não do mercado imobiliário, né? Desde que ele não saia do mercado imobiliário, gerar um lucro ali e entrega para o cotista. Mas a forma mais comum ainda que eu vejo, né, e que eu mais gosto de investir, é o fundo tradicional mesmo, que ele compra um imóvel, coloca o inquilino lá dentro e o inquilino paga aluguel todos os meses. Eu vejo que é uma forma muito segura assim, de ter retorno. Muito legal. E, bom, dividendo é algo que deixa todo mundo feliz, deixa o investidor feliz ali mensalmente, principalmente no fim de cada semestre, como você comentou, mas deixou o investidor assustado também nos últimos tempos, porque a gente viu uma polêmica aí do mercado envolvendo um grande FII, o FII Maxi Renda, que é um dos maiores, se não o maior em número de cotistas aqui no Brasil. E o que aconteceu, né? Eles apuraram um prejuízo contábil, ou seja, a cota se desvalorizou, e por isso a CVM falou, olha, não distribuam dividendos porque vocês tiveram prejuízo. Só que aí, fazendo uma analogia aí com o imóvel, já que a gente entrou nessa seara, é a mesma coisa que você ter um imóvel que por N motivos, por, sei lá, aconteceu alguma coisa no bairro e o imóvel se desvalorizou, só que ele segue com o inquilino, ou seja, ele segue gerando um certo lucro ali mensalmente, né? E aí o mercado se dividiu, a maioria, na verdade, entendeu que mesmo com esse prejuízo contábil, o fundo poderia continuar distribuindo ali o lucro dos aluguéis, e a CVM, enfim, está nesse debate, até voltou atrás. Você acredita que é um ponto, porque o mercado ficou receoso com esse caso, no sentido de que poderia contaminar outros fundos, né? Se esse fosse o entendimento, outros fundos poderiam parar de distribuir dividendos ali. Você acha que daqui para frente é um risco que se ampliou aí da CVM em ter esse entendimento sobre os fundos imobiliários? Bom, essa questão realmente ficou muito falada, né? E eu vejo que quando tem esses acontecimentos, no final das contas, todo o mercado sai mais maduro, né? O mercado imobiliário sai mais maduro, os investidores também, então todo mundo acaba ganhando de alguma forma. Agora eu vejo assim, a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades. Uma possibilidade é a CVM bater o martelo e dizer que vai ser assim mesmo, né? Que vai ter que ser feita essa distribuição. E outra opção é ela ceder, tá? Então vamos trabalhar os dois cenários. Primeiro, eu acho muito difícil a CVM ela não recuar, né? Por quê? Porque a legislação ela não está muito clara, mas o entendimento da CVM para os advogados, especialistas que estão cuidando dos casos, não está bem correto o entendimento deles. E outra coisa, eu vejo que a CVM ela é a polícia do mercado e ela está ali com o objetivo de fazer as pazes entre os
profissionais do mercado financeiro, os gestores e o pequeno investidor, né? E também fomentar esse mercado, fazer com que a coisa dê certo, vá para frente. Então, o objetivo principal da CVM não é ser uma pedra no sapato do mercado e vir para atrapalhar as coisas, né? Então, se eles perceberem que realmente isso vai gerar um impacto muito negativo no mercado, eu acredito que isso seja relevante lá dentro para eles recuarem, né? Agora, então, no meu ponto de vista, eles não vão seguir com isso, tá? Agora, outra questão, vamos dizer que a CVM realmente, né, consiga provar que ela está correta e diga não. A distribuição, ela tem que ser dessa forma, tem que seguir o lucro contábil e não só o lucro caixa. Não é o fim do mercado, tá? É simplesmente os fundos imobiliários fazerem ajustes de contas. Não vão, eu vi gente dizendo que porque os fundos imobiliários vão parar de distribuir, quando a gente pega mercado de baixo não vão distribuir. Não, porque o lucro contábil, ele fica registrado, né, nos balanços da empresa. Então, em mercados de alta, quando a gente está tendo positivo, um fundo imobiliário, por exemplo, ele consegue fazer reserva de lucros contábeis. E ele pode deixar essa reserva de lucro, veja que é um dinheiro que não existe ainda, mas contabilmente foi anotado lá como se existisse, ele pode criar essa reserva para que em mercados de baixa ele vá queimando essa gordurinha. E quando os fundos amadurecerem com esse novo sistema, aprender a fazer esse equilíbrio aí, eles conseguem fazer exatamente o que é feito hoje, que eles têm que distribuir a cada 6 meses, mas eles criaram um formato para conseguir distribuir reloginho todos os meses. Então seria uma nova realidade, que eles teriam que se adaptar a essa nova realidade, e eu vejo que mais uma vez eles iriam conseguir distribuir reloginho ali todos os meses, né? E também isso seria prejudicial, por mais que os fundos ainda não tenham reserva de lucros, então poderia realmente no começo ficar um tempo sem distribuir, mas isso seria um período de adaptação, porque no longo prazo a gente vê que imóveis se valorizam, os fundos têm ganho de capital, então, e essa medida da CVM seria prejudicial quando a gente tem a cotação dos fundos imobiliários caindo, ou a cotação dos imóveis caindo, quando está tudo vindo para baixo. Mas a gente vê que a economia anda em ciclos e sobe 3, desce 1, sobe 3, desce 1. Então, na maior parte dos casos, os fundos teriam condições de distribuir até mais do que eles distribuem hoje e também fazer reserva de caixa para quando o mercado viesse na contramão. Então, eu vejo que não é uma coisa para a gente se assustar tanto, seria um ajuste no mercado que talvez daria ali um susto nos investidores num primeiro momento, mas logo os fundos já se ajustariam. E eu, como investidor, aqui pé em risco, eu digo que eu não mudei absolutamente nada a minha posição de investimentos em fundos imobiliários por conta desse evento aí que está acontecendo. Leandro, uma das coisas que mais chama a atenção do investidor na aplicação em fundos imobiliários é a isenção de tributos, de impostos sobre o recebimento desses aluguéis, que são os dividendos no caso dos fundos imobiliários. Vale lembrar que, embora não pague, né, imposto de renda sobre esse recebimento tipicamente mensal desses rendimentos, na valorização da cota, se você compra o fundo imobiliário por 100 e vende por 120, essa diferença de preço só na hora da venda quando há lucro, aí sim a incidência do imposto de renda. No caso das ações, vira e mexe volta essa discussão, porque lá também não há tributação, imposto de renda sobre os dividendos da distribuição de lucro nas ações, só que vira e mexe volta essa discussão de, vamos taxar, vamos não taxar, e recentemente foi exatamente isso que a gente viu. Na minha visão, nos fundos imobiliários, está um pouquinho fora do radar essa possibilidade de começar a ver, na verdade, a tributação, a incidência de imposto de renda sobre esses rendimentos. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, no curto prazo, César, eu concordo com você, né? Por quê? Se a gente for ver no Brasil, todo o mercado que está nascendo, ele tem alguns incentivos fiscais, incentivos do governo para que aquilo vá para frente e se desenvolva. Só que quando aquilo cresce, se desenvolve, o governo percebe que está girando muito dinheiro e passa o meu pedaço aqui, né? Dá a minha parte, já dá para andar sozinho. Então eu vejo que os fundos imobiliários, a gente tem aí 25 anos de fundos imobiliários no Brasil, indo para 30, é um mercado que apesar de já ter a sua idade, é muito recente e ele ganhou um impulso mesmo, um desenvolvimento forte nos últimos 3, 4 anos, né? Mas é um mercado que quando a gente compara com o mercado de REITs, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os primos dos fundos imobiliários aqui no Brasil, é um mercado muito mais desenvolvido, muito maior. E a gente tem muito que crescer aqui ainda.
Então eu vejo que não é o momento, eles não taxariam agora porque isso poderia incomodar um pouco o investidor, né, e frear um pouco o desenvolvimento dessa indústria, mas que lá na frente eu vejo que sim, eles vão taxar e eu já levo isso em consideração. Pode demorar 1 ano, pode demorar 10 anos, mas é quase, no meu entendimento, é quase de certeza que vai ser taxado. E aí entra aquela questão, né? Vai ficar ruim de investir? E eu falo do mesmo caso aqui do MXRF. Eu não mudo nada a minha posição por causa disso. Porque o que vai acontecer são ajustes de mercado, né? Hoje, se a gente for comparar fundos imobiliários com imóveis físicos, a gente tem uma série de outras vantagens. Eu posso dizer assim, é muito melhor investir em fundos imobiliários do que em imóvel físico. Se acontece a taxação dos dividendos de fundo imobiliário, ainda vai ser melhor. Só que não vai ser essa diferença tão gritante. Então eu já não diria que é muito melhor, eu só vou dizer é melhor investir em fundos imobiliários do que em imóveis. Legal. E Leandro, quando o investidor vai para o mercado pesquisar sobre fundos imobiliários, ele se depara com um verdadeiro mar de opções, né? Tem fundos de tijolo, que são os fundos que efetivamente investem em imóveis físicos ali, né? Seja para construção ou para aluguel. Tem fundos de papel que investem em papéis de dívida, né? Como você bem mencionou, então LCI, CRI, outros títulos de dívida e da renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Tem fundos híbridos, que tem de tudo um pouco, e tem ainda os FOFs, que são os fundos de fundos, né? Fundos que compram outros fundos imobiliários. Como é que a pessoa, diante desse mar de opção, faz uma diversificação? Tem algum tipo que é mais indicado para um tipo de perfil de investidor do que outro? Enfim, como é que você enxerga isso? Então, eu vejo que assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, em qualquer investimento que você vai fazer, é você entender onde você está colocando seu dinheiro, né? Então, o que é mais fácil para você começar a entender em fundos imobiliários? Eu vejo que a maioria das pessoas que eu vou ensinando na internet, dos meus alunos, eles têm facilidade para compreender no primeiro momento o fundo de tijolo. Por quê? Porque é aquele primeiro passo para você sair do investimento tradicional em imóvel físico e entrar em uma sociedade cotizada ali onde compra de fato o imóvel e tem um inquilino lá dentro. Então isso é mais fácil de entender. Só que a gente tem várias outras opções de fundos imobiliários que também são excelentes. E eu gosto muito, por exemplo, dos fundos de papel que a gente fala, que são fundos que eles não têm imóveis físicos, mas eles compram dívida imobiliária, né? Então é uma outra forma de você investir, só que aí você já tem que entender um pouquinho mais para entrar ali no portfólio do fundo, estudar a característica do fundo para medir o risco, porque sempre que a gente fala de dívida, a gente aumenta o risco, né? Se você compra um imóvel de 100 mil reais, esse imóvel vai sempre estar lá. Então pode vir crise, pode acontecer uma coisa ou outra, esse imóvel sempre vai estar lá. Agora, quando você compra uma dívida, você corre o risco de levar um calote, de não receber essa dívida. Tanto que os fundos imobiliários de papel, eles costumam pagar bem mais do que os fundos de tijolo. E aí entra aquela velha máxima do mercado, não existe almoço grátis, né? Tudo que paga muito mais é porque tem um risco mais elevado. Mas desde que você aprenda a entender onde estão esses riscos aí, que também não é muito difícil de aprender, tá? Em questão de fazer algumas aulas ali, algumas pesquisas, conhecimentos ali, você já vai descobrir como a gente analisa o risco de um fundo imobiliário. Eu particularmente eu gosto mais dos de tijolo, depois dos de papel, só que é importante o investidor que ele vá montar uma carteira de fundo imobiliário, eu vejo que ele tem de tudo um pouco. No começo ele pode começar por aquele que ele mais se identificou, teve mais facilidade de entender, né, para saber onde está colocando o dinheiro, e depois ele pode ir diversificando, ter de tudo um pouco, ter um pouco de fundo de papel, um pouco de tijolo, e também os FOFs são muito interessantes, né, porque além de a gente já ter a segurança de um fundo imobiliário, você ainda investe em um outro fundo imobiliário que monta uma carteira só de fundos imobiliários. Então você tem alguém se atravessando no meio do caminho. Tem gente que não gosta disso, por exemplo, porque fala que no FOF você paga 2 taxas, né? Porque você já está pagando a taxa de gestão para os primeiros fundos imobiliários, aí depois você paga uma segunda taxa de gestão para um fundo imobiliário que investe em outros fundos, né? Só que esse fundo imobiliário que investe em outros fundos, primeiro, ele tem acesso a alguns ativos que eu como investidor comum não teria,
E também tem uma equipe especializada dedicando tempo ali para procurar oportunidades no mercado, que eu, como investidor, CPF comum, eu não quero ter essa dedicação toda ali. E isso faz com que eles consigam ter um rendimento extra e acaba compensando essa segunda taxa de gestão que eu pago aí nos FOFs. Ou seja, tem uma diversificação e tudo vai depender, no fim das contas, do custo-benefício, né? Se o gestor acaba entregando, mesmo tendo esse custo extra, por mim tá tudo bem. Isso aí, o negócio. Isso aí. O importante, eu vejo que às vezes as pessoas complicam demais os investimentos, mas o importante no final do dia é quanto vai voltar para o seu bolso, né? Qual é o risco que aquilo está apresentando e quanto vai voltar para o seu bolso. E fim de papo. Tenho certeza que essa conversa ajudou a esclarecer muita gente que está começando a querer investir para viver de renda e quer incluir os fundos imobiliários nessa carteira de diversificação de investimentos. Leandro, as portas estão abertas, o bate-papo foi incrível. Tomara que a gente volte a conversar mais por aqui nos podcasts UOL. E aproveito para pedir para você deixar aí para a galera onde que eles conseguem te encontrar se quiser mais dicas de fundos imobiliários. Show de bola, César. Então, eu tô no YouTube principalmente, canal 500 Pratas, tá? E também tô todos os dias produzindo conteúdo, falando com a galera lá no Instagram. Então me segue aí, Leandro 500 Pratas no Instagram, 500 Pratas no YouTube. E o assunto é esse, eu falo de ações, fundos imobiliários e, acima de qualquer coisa, eu apresento uma estratégia para você, brasileiro comum, independente do seu salário, da sua classe social, do seu nível de conhecimento e estudo, para que você consiga montar uma carteira de investimentos e também viver da renda dos seus investimentos um dia. E agradeço muito o espaço aí, estou sempre à disposição. Obrigado, Ioiô, obrigado, Cezita aí. E sempre que precisarem, a gente está à disposição para bater um papo legal. Valeu demais, Leandro. Valeu e a gente se vê por aí. Valeu. Hoje a gente mostrou o que são ações e dividendos nesse bate-papo muito legal com o Leandro Cabral. Mas fica ligado que esse foi só o 4º episódio dessa série de 8 podcasts que está traduzindo como viver de renda. No próximo episódio, a gente vai mostrar como é que se monta uma carteira com rendimento mensal em fundos imobiliários. Fica de olho e até a próxima.